pedra no meio do caminho. No caminho tinha uma pedra? No meio do caminho tinha uma pedra. Uma pedra no meio do caminho? Isso. O caminho? Não, é isso que a gente vai falar hoje. Ah, tá! Então é isso, mais um episódio do Poemusia. Nós vamos falar de... Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá! E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Hernani Músico, essa aqui é a... Tati Siqueira. E nós formamos juntos o Poemusia, que é um projeto que une música e poesia. E hoje nós vamos estar falando e cantando a respeito de um grande poeta. Carlos Drummond de Andrade. É isso que a gente estava recitando no começo, né? No caminho tinha uma pedra, no meio do caminho. Mas caminho, essa é pedra, uma pedra. coisa muito interessante, porque essa poesia aí fala sobre os problemas cotidianos, que eles sempre se repetem, sempre se acontecem, a gente sempre tem um pepino para resolver. Inclusive, quando ele lançou essa poesia, muita gente achou estranho ficar repetindo muito pedra, caminho, mas é exatamente isso. Quando você lê essa poesia, você tem, né, acaba absorvendo essa intenção de que o caminho tem uma pedra, um caminho, e sempre vai aparecendo essas pedras e a gente vai ter que aí passar sobre elas, né? E o Carlos Drummond é um grande poeta aí da segunda fase do modernismo, né? Então a segunda fase do modernismo, ela trata muito sobre o regionalismo, sobre os problemas cotidianos, e o Drummond fala principalmente do indivíduo, esse indivíduo num lugar estranho ali, né? Num lugar do que tá acontecendo comigo ali. E é nesse poema chamado Sete Faces que a gente encontra ele falando sobre o mundo, né? E ele recita ali, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, né? O que a gente tem aí para analisar desse poema? Já na primeira estrofe ali ele fala assim, né? Quando eu nasci, um anjo torto me disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. O que é esse gauche? O gauche, na verdade, é uma palavra francesa que quer dizer esquerdo. Mas não quer dizer que ele é de esquerda, quer dizer que ele é um ser que tá assim estranho naquele ambiente, entendeu? É, uma pessoa fora daquele sistema, daquele meio, e exatamente como, né, ele se sentia ele se sentia meio contrário da maioria. Exatamente. E aí a segunda estrofe fala sobre a personificação das coisas, né? Que ele fala, as casas espiam os homens. A casa não vai espiar ninguém, né, gente? Então ele meio que personifica aqui a casa. Então é como se ele tivesse, assim, distanciado, numa posição, assim, de observador, entendeu? Então ele tá só ali observando as coisas. Inclusive pro poeta conseguir até fazer, né, criar uma obra de arte, muitas vezes é necessário a gente ter essa observação, começar a analisar. Você fica quieto em determinado lugar, assim como quem compõe também, muitas vezes é observar o que está acontecendo para você conseguir trazer aquilo para o papel e escrever a sua poesia. E quando ele fala assim que vê o bonde cheio de pernas e coisas, né, ele tá dando essa impressão de multidão, de muitas pessoas, e ele tá sempre do lado de fora da ação, ele nunca está dentro daquela ação, né? Então a gente vê assim o isolamento que ele tá se sentindo, e aquele isolamento ele sente aquela sensação aumentando, né? E a existência assim, de tantas pessoas ao seu redor, né, tanta gente no mundo, parece causar assim, um sentimento de aflição que pergunta para Deus por quê. E nessa quarta estrofe a gente pode ver o olhar do sujeito voltando para si mesmo, né? Ele fala assim, se descrevendo como sério, simples e forte, né? Parece corresponder à imagem de um homem adulto, daquela resiliência de quando a gente se torna adulto. Então quando ele fala ali de mundo, mundo, vasto mundo, ele tá assim, falando que o mundo é tão grande e ele tá se sentindo tão pequeno e tão fraco diante daquela imensidão daquele mundo, né? E é isso que a gente quer mostrar hoje para vocês sentirem um pouquinho desse mundo, vasto mundo do Carlos Drummond nessa poesia. Vamos lá? Como que é o nome da poesia? Poema de Sete Faces. Mundo, 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 vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, mundo, mundo, vasto mundo. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos.
vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, mundo, vasto mundo. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pernas pretas, pernas amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus, pergunta o meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Ah, meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, 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 vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, mundo, vasto mundo. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Mundo, 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 vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo.